Olá, nono ano, espero que estejam todos bem, espero que estejam realizando as atividades, né? E vamos iniciar mais uma semana aí, que é a semana 3, tá? Na semana 3, o tema de vocês é impactos da ciência e da tecnologia nas relações econômicas e de trabalho na América Latina. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui, né, na verdade, recapitular um assunto que foi trabalhado no ano passado, que é a questão dos avanços tecnológicos, né? A gente pode observar aí que na metade do século XX, né, nós tivemos a chamada Revolução Industrial, ou seja, a terceira Revolução Industrial, né? Essa terceira revolução, ela também ficou conhecida aí, né? Foi chamada de Revolução Técnico-Científica e Informacional, né? Foi nesse período em que a tecnologia, novos modelos de produção surgiram e, consequentemente, novas formas de administrar, né, situações políticas, econômicas e sociais foram surgindo aí em decorrência dessa situação vivida mundialmente, né? Essa expressão meio técnico-científico informacional, na verdade, é uma classificação, né, que foi colocado aí, em que relaciona um conjunto de processos vinculados à produção e à organização do espaço geográfico. Lembrando sempre que o ser humano está dentro desse processo, né? Então, a Revolução Técnico-Científica e Informacional, ela implicou em mudanças drásticas mesmo para os espaços sociais. Consequentemente, os meios de transporte passaram por mudanças, né? Se tornaram mais rápidos, mais velozes, né? Os meios de comunicação também, né? E hoje a gente pode ver a importância disso para a nossa sociedade, né? A gente pode ver que nós estamos vivendo pela primeira vez uma pandemia, né? E nós tivemos que nos adaptar, né? Vocês assistem aulas pela Rede Minas, vocês assistem vídeos postados pelos professores, a gente se comunica pelo WhatsApp, por e-mail, por mensagem, mas a gente não perdeu esse contato. Quando teve, há muito tempo atrás, a revolta da poliomielite, né? Também foi uma pandemia, não tinha esses meios de comunicação que a gente tem hoje, então as crianças, né, os jovens, eles tinham aula pelo rádio, que era o meio de comunicação mais comum na época, né? Então, assim, nós pegamos uma pandemia num momento tecnológico que nos favoreceu desenvolver novas habilidades, novas técnicas, né, para se adaptar a este momento, né? Hoje, as reuniões nas indústrias, elas não acontecem mais de forma presencial, elas acontecem por meio dos aplicativos, como Meet, Zoom, né? Então, as pessoas estão longe fisicamente, mas os meios de comunicação, né, a tecnologia, nos permite estar próximo por esses meios de comunicação. Então, o texto vai falar um pouquinho sobre esse processo, né, evolutivo aí da ciência, da tecnologia, mostrando que essa tecnologia, ela não está presente somente na área urbana, né? Ela está presente também nas áreas rurais. Nós tivemos aí a chamada Revolução Verde, né? Que foi o uso intenso de equipamentos na zona rural, né? É lógico que todos esses usos desses meios que nos permitem aumentar a produtividade também trazem consequências, que foi o que a gente chama de êxodo rural, que é a saída de grande quantidade de pessoas do campo para a cidade. Por quê? Antes das tecnologias, utilizava-se muita mão de obra no campo. Com o uso de máquinas, tratores, né, a quantidade de mão de obra no campo foi reduzida. E aí vai falar um pouquinho para vocês no continente africano, na América, como que foi o uso e os avanços dessas tecnologias. Com relação às atividades, elas começam na página 58 e elas trazem uma tabela com países, né, da América do Sul, aonde nós estamos, né, onde o Brasil faz parte, e aí é a interpretação da tabela, tá? Na tabela, quais são os países da América Latina que têm maior desenvolvimento? Aí vocês vão analisar no setor agrícola, na indústria e no serviço. Qual deles tem maior desenvolvimento, tá? Se quiserem citar qual deles se destaca mais na indústria, qual deles se destaca mais na agricultura, qual deles se destaca mais no serviço, pode, que fica mais fácil de vocês interpretarem a tabela e depois vocês vão explicar cada uma dessas informações que vocês obtiveram.
Na questão B, também a interpretação da tabela, né? Vocês vão falar sobre o PIB, Produto Interno Bruto, é aquilo que o país produz em um determinado período de tempo, né? E vocês vão citar o motivo que justifica essa questão do PIB ter sido elevado aí no setor de serviço. Por que o setor de serviço contribui para um PIB elevado, tá? Na questão 2, vocês vão falar sobre as empresas transnacionais, que são empresas que saem do seu país de origem e se instalam em outro país, né? E vão falar sobre a terceira revolução industrial, que também é a revolução técnico-científica e informacional. Vocês vão avaliar os efeitos positivos e negativos das transnacionais e da terceira revolução aqui na América Latina. O que vocês acham que teve de positivo e o que é que vocês acham que tem de negativo? A questão 3, vocês têm uma charge, né? Explicando a charge, vocês têm a América de um lado, a América do Norte, onde fica os Estados Unidos, tem a África, tem um buraco na África e tudo que foi retirado da África está fora dela e está nos Estados Unidos. Quais são os recursos que estão sendo extraídos do continente africano, tá? Na letra B, vocês vão falar o que essa imagem nos permite entender sobre a África. A África, quando se fala em África, às vezes a gente pensa é um continente extremamente pobre, né? As pessoas passam fome. É um pensamento equivocado. Lógico que a África tem esses problemas, sim. Só que quando a gente vai analisar o mapa de recursos minerais, a gente vê que a África é um continente extremamente rico. O problema é que a África é explorada por empresas transnacionais. Ou seja, grande parte do que é gerado não fica no continente, vai para o país em que instalou essas empresas. Então, a África precisa de uma política administrativa para aprender a caminhar com as próprias pernas e melhorar a economia dos seus países, tá? A questão B é isso e a gente finaliza a terceira semana. Lembrando que daqui a alguns dias o nosso meio de comunicação vai ser exclusivamente o aplicativo Conexão Escola. Então, se você ainda não baixou, tá com dificuldade, procura o professor coordenador, né? E pede ajuda, porque vai ser por ele que vão ser computadas as frequências de vocês. Então, é muito importante aprender a mexer, né? Os desafios estão aí, falamos de tecnologia, né? Precisamos nos adequar, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa semana de estudo, até mais.